Olá, pessoal! Na curiosidade de hoje, vamos falar sobre a vida no deserto. Curiosidade 1. Adaptações das plantas. As plantas do deserto desenvolveram estratégias incríveis para sobreviver. Cactos, por exemplo, armazenam água em seus caules grossos e têm raízes superficiais que se espalham amplamente para captar rapidamente qualquer umidade disponível. Algumas plantas, como a rosa de Jericó, podem permanecer dormentes por anos, até que a chuva chegue, revivendo em questão de horas quando molhadas. Curiosidade 2. Animais noturnos. Muitos animais do deserto são noturnos para evitar o calor extremo do dia. O feneco, uma pequena raposa do deserto, tem orelhas enormes que ajudam na dissipação do calor e na audição aguçada para caçar à noite. Escorpiões e muitas espécies de cobras também são ativos durante a noite, quando as temperaturas são mais amenas. Curiosidade 3. Oásis, refúgios de vida. Os oásis são áreas férteis no deserto, onde a água subterrânea chega à superfície. Esses locais são cruciais para a biodiversidade, abrigando uma variedade de plantas e animais que não sobreviveriam em outras partes do deserto. Historicamente, os oásis têm sido pontos vitais para rotas comerciais e assentamentos humanos no deserto. Curiosidade 4. As dunas em movimento. As dunas de areia nos desertos estão em constante movimento devido aos ventos. Algumas dunas podem se mover até 20 metros por ano. Esse fenômeno cria um ambiente dinâmico, onde plantas e animais precisam se adaptar constantemente. Algumas espécies de plantas, como a grama de areia, desenvolveram a capacidade de crescer rapidamente para acompanhar o movimento das dunas. Curiosidade 5. Sobrevivência humana. As comunidades humanas no deserto desenvolveram técnicas engenhosas para sobreviver. Os beduínos, por exemplo, usam roupas soltas e de cores claras para refletir o calor e manter a umidade. Suas tendas são projetadas para maximizar a circulação de ar. Essas adaptações permitem que eles vivam em algumas das regiões mais quentes e secas do planeta. Curiosidade 6. O camelo, o navio do deserto. Os camelos são perfeitamente adaptados para a vida no deserto. Suas corcundas armazenam gordura, não água, fornecendo energia para longas jornadas. Eles podem beber até 200 litros de água de uma só vez e sobreviver sem água por semanas. Suas narinas fecham para evitar a entrada de areia e seus cílios longos protegem os olhos durante tempestades de areia. Curiosidade 7. Flores do deserto. Alguns desertos experimentam breves períodos de floração espetacular após chuvas raras. O deserto do Atacama, no Chile, por exemplo, pode ficar coberto de flores coloridas após chuvas que ocorrem apenas a cada poucos anos. Essas plantas permanecem dormentes como sementes, até que as condições sejam ideais para germinar e florescer rapidamente. Curiosidade 8. Répteis e sua termorregulação. Répteis como lagartos e cobras são comuns nos desertos devido à sua capacidade de regular a temperatura corporal. Eles se aquecem ao sol pela manhã e se escondem em tocas ou sombras durante o calor do dia. Algumas espécies, como o lagarto de chifre, podem mudar de cor para refletir mais ou menos calor, dependendo da temperatura ambiente. Curiosidade 9. Aves do deserto. Muitas aves se adaptaram à vida no deserto. O avestruz, por exemplo, pode sobreviver sem água por dias, obtendo a maior parte de sua hidratação das plantas que come. Outras aves, como o corvo do deserto, têm penas especialmente adaptadas para isolar contra o calor e o frio extremos do deserto. Curiosidade 10. Insetos resistentes. Os insetos do deserto desenvolveram adaptações impressionantes. A formiga prata do Saara, por exemplo, pode suportar temperaturas de até 70 graus. Ela tem pernas longas para manter o corpo longe da areia quente e uma cobertura prateada reflexiva que ajuda a dissipar o calor. Alguns besouros coletam água da névoa matinal em suas costas texturizadas. Curiosidade 11. Agricultura no deserto. Algumas comunidades desenvolveram técnicas inovadoras de agricultura no deserto.
No deserto de Negev, em Israel, agricultores usam irrigação por gotejamento e estufas para cultivar uma variedade de culturas. No Peru, os antigos Nazca criaram um sistema de aquedutos subterrâneos que ainda hoje fornecem água para a agricultura em áreas áridas. Curiosidade 12. Fósseis no deserto. Os desertos são frequentemente ricos em fósseis devido à falta de vegetação e erosão que expõe camadas antigas de rocha. O deserto do Gobi, na Ásia, é famoso por seus fósseis de dinossauros, enquanto o Saara revelou fósseis de criaturas marinhas, indicando que a área já foi coberta por um oceano há milhões de anos. Curiosidade 13. Miragens no deserto. As miragens são fenômenos ópticos comuns nos desertos, causados pela refração da luz através de camadas de ar de diferentes temperaturas. A famosa miragem de água ocorre quando o ar próximo ao solo está muito mais quente do que o ar acima, fazendo com que o céu pareça refletir no chão como se fosse água. Curiosidade 14. Tempestades de areia. As tempestades de areia são eventos dramáticos nos desertos. Podem atingir alturas de até 1,5 km e se mover a velocidades de 40 km/h ou mais. Essas tempestades podem transportar nutrientes para áreas distantes, contribuindo para a fertilidade de outros ecossistemas, mas também representam um perigo significativo para a vida no deserto. Curiosidade 15. Crostas biológicas. Muitos desertos têm uma fina camada de organismos vivos na superfície do solo, conhecida como crosta biológica. Composta por cianobactérias, líquens e musgos, essa crosta desempenha um papel crucial na prevenção da erosão do solo, fixação de nitrogênio e retenção de umidade, sendo fundamental para o ecossistema do deserto. Curiosidade 16. Sal nos desertos. Alguns desertos, como o Salar de Uyuni na Bolívia, são na verdade vastas planícies de sal. Esses desertos de sal se formam quando lagos salgados evaporam, deixando para trás uma crosta de sal. Esses ambientes únicos abrigam organismos extremófilos adaptados a condições de alta salinidade. Curiosidade 17. Energia solar no deserto. Os desertos estão se tornando cada vez mais importantes como fontes de energia renovável. Grandes fazendas solares estão sendo construídas em desertos ao redor do mundo, aproveitando a abundância de luz solar. Projetos como a iniciativa Desert to Power na África visam transformar regiões desérticas em centros de produção de energia limpa. Curiosidade 18. Arqueologia no deserto. Os desertos são tesouros para arqueólogos devido à preservação excepcional de artefatos em condições secas. As pirâmides do Egito e as cidades perdidas dos Incas no deserto do Peru são exemplos de como as civilizações antigas floresceram em ambientes desérticos, deixando vestígios bem preservados para estudos modernos. Curiosidade 19. Desertos frios. Nem todos os desertos são quentes. Os desertos polares, como partes da Antártida, são tão secos quanto os desertos quentes, mas com temperaturas extremamente baixas. Esses ambientes apresentam desafios únicos para a vida, com adaptações específicas para o frio extremo e a falta de água líquida. Curiosidade 20. Expansão dos desertos. O fenômeno da desertificação está expandindo as áreas desérticas do mundo. Causada por mudanças climáticas e práticas humanas insustentáveis, a desertificação transforma terras férteis em desertos. Projetos como a Grande Muralha Verde na África estão tentando combater esse processo, plantando árvores para criar uma barreira verde contra a expansão do deserto do Saara. Curte, inscreva-se e compartilhe e ative o sininho para não perder o aviso de vídeo novo todo dia no canal.